Você fica triste quando o seu time perde? Muito triste? E quando ganha dinheiro? Você fica feliz quando ganha dinheiro? E se quando o seu time perder, você ganhar uma grana? É uma forma de compensar? Olha que história interessante. Tem gente fazendo isso. Eu te conto tudinho. É sobre esse mercado de apostas. Mas olha, apostas, jogo, não é investimento. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu te conto tudinho daqui a pouco. Logo depois de você dar o like, compartilhar com os amigos e esperar rodar essa vinheta. Thales Moreira é sócio da Redoma Capital. Redoma vocês conhecem, porque o Henning sempre vem aqui no canal para falar, é uma assessoria de investimentos para atletas. E, Thales, você entende de atleta, você entende de futebol, você entende de investimentos e você entende de apostas também? Legal, Mara. Bom, primeiro de tudo, um prazer estar aqui e entendo sim, tá? Entendo sobre o mercado de apostas, mercado de entretenimento, né? Eu acho que é a melhor forma da gente descrever esse mercado aí. Quer dizer, não é investimento, é entretenimento. Exatamente, tá? Tanto, né, a gente usa muito essa tese aqui dentro da Redoma, eu como especialista em investimento, né, pelos órgãos reguladores, né, isso não é denominado uma categoria de investimento, né, a gente não tem um ativo, não é para não ser muito técnico, mas investimento é tudo aquilo que de fato, né, gera uma receita, está ligado a algum ativo, seja uma participação, né, de alguma empresa, ou seja uma participação em alguma dívida, que são os chamados renda fixa, né, créditos ali, e o mercado de apostas ele está mais similar ao mercado de entretenimento. Lembrando, tá, não é porque não tem uma geração de receita atrelada que não pode dar dinheiro, né, como você bem colocou, pode de fato sim dar dinheiro, né? Mas não está ligado necessariamente a uma estratégia de investimento, mas sim mais pontuado a uma estratégia de entretenimento, tá? Quer dizer, então é um jogo. O que eu percebo, Thales, nesses anos de cobertura do mercado financeiro e investimentos, é que o brasileiro ele é muito seduzido pelo jogo e pela aposta. Uma vez entrevistando um banqueiro, o presidente de um banco estrangeiro, ele falou, olha, quando nós chegamos no Brasil, a gente nem pensava em comercializar, por exemplo, títulos de capitalização. Mas depois nós vimos que tinha uma demanda enorme por esse tipo de coisa, porque o brasileiro gosta do jogo e capitalização é uma espécie de jogo, não é investimento. Com esses sites de aposta é a mesma coisa, quer dizer, eles surfam nessa onda, nesse gosto brasileiro pela aposta, pelo jogo? Perfeito, Mara, perfeito. Você pontuou até uma comparação mais técnica, né? Linkando aí com o mercado, por exemplo, dos títulos de capitalização, né? Que a gente também utiliza muito essa tese que não é investimento, né? Assim como um consórcio, por exemplo. Tá? Né? Mas dentro desse contexto, especificamente o mercado de apostas, como o nome diz, né? E mais interessante é muita gente linkando a investimentos, né? Sendo que no nome a gente está falando de apostas esportivas, né? Então, se é uma aposta, obviamente não pode ser ligado a investimentos. Eu costumo usar uma tese parecida com a que você colocou, Mara, relacionando a Vegas, né? Por exemplo. Para quem é amante de alguns, hoje considerado até esportes, né, o poker, por exemplo, né, a gente está falando de um lazer, de um entretenimento, é um jogo, né, de apostas, mas que se tornou até um esporte. Então você tem torneios, né, você tem uma tese, existem livros para você conseguir jogar melhor. Mas olha como é a tese, né? Você estuda o poker para jogar melhor. Não para investir melhor, né? O poker não pode ser considerado um investimento, assim como as apostas esportivas. Porém, o grande atrativo, como você pontuou, Mara, é que a gente está linkando o jogo de apostas,
que só o jogo de apostas em si, né, já é um atrativo, né, a pessoa poder multiplicar o seu dinheiro, né, essa ideia de multiplicação, ela já é um atrativo por si só, linkado a um outro atrativo, né, que é o amor ao esporte e ao futebol, né, falando aí de forma mais específica ainda para o nosso ramo, né, a gente está unindo dois amores, por isso que o apelo, né, desse universo de apostas esportivas, ele é muito produtivo, principalmente para as empresas, né, que desenvolvem esses aplicativos, desenvolvem essas ferramentas. Todo mundo diz que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? Quando tem jogos da seleção, por exemplo, todo mundo tem sua seleção, sua escalação preferida, enfim, essas coisas. Você logo no começo da conversa, você falou, olha, isso não é investimento, mas isso não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro. E agora você falou, olha, tem até livros, no caso do poker, enfim, que te ensina a jogar melhor. Como é que se ganha dinheiro nesses sites de apostas? Você falou, é possível ganhar dinheiro. Como é que se ganha dinheiro? Maravilha. Muito bem colocado, Mara, porque o que, né, as pessoas têm colocado muito é uma fórmula rápida, né, ou uma espécie de conta infalível, fórmula infalível para que você possa ganhar, né, dentro desse universo, o que na verdade é uma grande mentira, né? Porque você não pode ter uma certeza em um universo que depende de inúmeras variáveis ali, né? Principalmente falando no segmento de apostas, assim como o poker, né? A gente não pode em momento algum falar que o melhor jogador do mundo, ele, né, com certeza, 100% de certeza, ele vai ganhar o próximo torneio, né? Porque, afinal de contas, tem um fator que é a sorte que vai determinar, né, em algum momento esse jogo. Por mais que aquele jogador de pôquer ele esteja extremamente treinado, preparado para aquilo. E o universo de apostas esportivas, ele segue na mesma linha, tá, Mara? Então, é possível, sim, você estudar um pouco mais as partidas, estudar a formação técnica do time, né, olhar quantas finalizações aquele time tem historicamente. Então, o que pode ser desenvolvido é uma estratégia, né, dentro do teu conhecimento, dentro da tua proximidade com aquele esporte. Você pode tanto apostar em um determinado resultado, você pode apostar em um determinado número de faltas, por exemplo, você pode apostar em um determinado número de finalizações, né? Então, imagine que o universo, né, dentro do esporte, aí quando eu falo esporte, né, a gente traz todos os esportes, né, a gente está falando especificamente aqui grande parte do futebol, mas esse ambiente de apostas ele já se expandiu aí para vários esportes, né? Então você tem praticamente todos os esportes ali dentro, e eu posso utilizar uma dessas variáveis, né, uma dessas incertezas, podemos dizer assim, e tentar apostar nela. Basicamente é como apostar na Mega Sena, né? Eu posso apostar os dígitos completos, ou eu posso fazer, né, a quina, tudo isso que a gente conhece. Então, por isso que esse universo de aposta, ele não pode ser considerado investimento. Lembrando que, né, não é porque ele não é considerado investimento que não existem pessoas que ganham dinheiro com isso. Não pode ganhar dinheiro com isso. Mas você não pode considerar isso uma estratégia de investimento. Você pode considerar um lazer, como a gente comentou, o pôquer, e treinar melhor para isso, né? Thales, você sabe que eu, criança, o meu avô, eu lembro muito disso, meu avô tinha o jogo da loteria, que era uma folhinha assim, e ele ia marcando, eram 13 jogos, se eu não me engano, e ele ia marcando, e vinham 3 opções de que se ia ganhar, se ia dar empate ou se ia perder, sei lá, era uma coisa assim. E ele ia fazendo, e domingo ele via no Fantástico, ele acompanhava ali. Olha, eu lembro disso, eu criança. O meu avô jogou até, assim, muito pouco tempo. Eu adulta já, ele ainda jogava. Nunca ganhou nada. Nada. Nunca ganhou nada. Esses clubes de apostas, eles são uma versão bem mais sofisticada, mas ele se baseia no jogo real, quer dizer, na vida real, nesse campeonato brasileiro, porque eu vejo
eu fiquei impressionada com os números desse mercado. Essas casas de apostas, eles movimentam, assim, bilhões de reais. O último número que eu vi dava mais de 12 bilhões de reais. É muito dinheiro. E eles patrocinam muitos times, de verdade, reais, né, que estão lá no campo jogando e tal. E as apostas, então, elas se baseiam nesses jogos. Então, quanto mais você entende de futebol, mais chances você tem de ganhar isso? Exatamente. Eu quero, né, até fazer uma pequena correção para não soar aí, né, que pessoas acreditam que eu ler livros de futebol necessariamente eu vou conseguir, né, ter uma renda com essas apostas, tá? Aí que tá, né, eu falo, o grande linear de toda essa conversa, né? A gente está falando de fato de uma aposta e dependem de várias outras variáveis, né? Principalmente sorte, né? Depende principalmente de sorte, né? Né? Quantos atletas aí, a gente pode pegar vários nomes que já declararam abertamente que fizeram o gol, mas não era a forma como ele queria fazer, né? Chutou a bola em um canto, desviou no zagueiro e entrou no outro canto. Então, mesmo, né, o ato de fazer um gol dentro de uma partida, ele não é 100% premeditado, né, Mara? Então, a gente não pode levar em consideração de que quem está olhando de fora vai ter o controle dessa situação, né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, né? E aí as pessoas que acabam levando, né? Eu falo assim, esse jogo, né? Esse entretenimento para algo não saudável é quando elas entendem que elas assumiram o controle daquelas variáveis. Então, seja por estatística, então esse jogador nunca perdeu um pênalti no Maracanã. Então, se tiver o pênalti, né, segundos antes eu aposto de que ele vai fazer um gol de pênalti porque ele nunca perdeu lá no Maracanã. Mas, poxa, não é possível a gente confirmar isso, né? Tem várias variáveis e pode levar ao erro. Ele pode errar aquele pênalti, né? Por mais que ele errou, porque ele acertou os últimos 10 pênaltis, né? Nada garante que ele vá acertar esse próximo pênalti. Então, por isso que essa semelhança mais ao entretenimento, mais ao ambiente de jogos de azar, de fato, né? A grande diferença, e aí, né, fazendo essa consideração que você colocou, Mara, é que essas empresas, elas tiveram, vamos falar assim, né, podemos falar uma grande ideia, uma grande sacada de trazer esse universo para um contexto mais gamificado. Então, com isso, as pessoas começam a tentar, de certa forma, acreditar que elas vão burlar o sistema. Eu não sei você, mas eu comparo muito, né, a entrada dentro de um cassino em Vegas, por exemplo, e quantas pessoas que você conhece que falam, eu sei um jeito de burlar a maquininha, né, eu sei que só saiu cereja 10 vezes, então a 11ª vai sair a outra figura. O que não é uma garantia, né? Afinal de contas, você tem de fato o que a gente chama que é o random effect, né? O efeito de algo variável. Randômico, Eu nunca ganhei nada, nem em cassino, nem em futebol, nem aposta com colega, não ganhei. Nunca ganhei nada. Eu com o jogo realmente sou, assim, não sou a melhor pessoa para inspirar. Mas você tocou num ponto interessante e eu li algumas coisas sobre isso, que é o risco, e eu acho que nesse aspecto tem que ser considerado, é o risco do vício, da pessoa se viciar. E quando isso acontece, como em qualquer vício, aí vem uma série de variáveis patológicas, e aí você não ganha nada mesmo, aí você só perde, você não ganha dinheiro, você não ganha saúde, você não ganha nada, você só não ganha nem a diversão, né, que muitas vezes você joga por diversão, mas nem isso. E isso é um risco real, né, tem pessoas que ficam viciadas. Exatamente, Mara, e assim, até fazendo um grande alerta, né, que a gente falou bastante sobre outros jogos aqui, né, sobre outros formatos de azar, né, sobre outros formatos de lotérica, tudo isso que a gente comentou aqui, e de fato existem pessoas também viciadas nesses outros ambientes, né, existem pessoas viciadas em fazer o jogo de Mega Sena, fazer o jogo lá de loteria, né, às vezes, e o vício, né, o que ele determina é ultrapassar
o que é saudável. Isso seja saudável, né, como você falou, fisicamente, psicologicamente e financeiramente falando, né? Então, existem pessoas que estão tirando aí o alimento de casa, né, ou tirando muitas vezes o mínimo conforto familiar, colocando todas as suas expectativas em algo, como a gente falou, algo randômico, algo variável, algo incerto. Então, né, se a gente olhar do ponto de vista de saúde financeira, seria um risco extremamente absurdo, né, do ponto de vista de gestão de risco, né, e mais uma vez, né, a gente não está colocando aqui que não é possível fazer dinheiro com isso, né, tanto que, né, se a gente olhar para a Mega Sena, alguém precisa ganhar, né, Vale? Então alguém vai ganhar, em algum momento alguém de fato vai ganhar, mas para alguém ganhar, muitos vão perder, né? Essa é a lógica de apostas de forma geral. Então, se você tem esse risco, né, na parte psicológica, física e financeira controlado, né, ou seja, olha, não é o dinheiro que é do meu bem-estar familiar, não é o meu dinheiro, né, que eu preciso, não preciso desse dinheiro e eu quero ter um entretenimento, né, como sair para jantar com a família, né, como beber um bom vinho, beber uma boa cerveja, né, tudo isso feito da forma saudável não tem problema algum. Agora o problema é quando, né, e isso para outros vícios, como você bem colocou, né, Mara, o problema é quando eu deixo de colocar o alimento na minha casa para tomar uma cerveja, quando eu deixo de, né, às vezes pagar a escola dos meus filhos para comprar um bom vinho, né, então, ou seja, isso no ponto de vista de saúde financeira não é recomendado. E a mesma coisa para o segmento de apostas, né? Eu não posso contar que dali eu vou extrair, né, o meu ganha-pão, né, eu vou extrair a minha receita ou colocar muitas vezes em risco a saúde financeira da minha família, contando de que aquela aposta vai ser bem sucedida, né? Não dá para colocar o dinheiro para pagar a faculdade dos filhos, o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro que você vai comprar a casa. Isso daí é melhor você usar os caminhos tradicionais dos planos de previdência, dos fundos de investimento, enfim, das debêntures, das ações, dos títulos de renda fixa. Esse é um outro caminho. Mas é um caminho, como o Thales falou, que você pode se divertir e, se tiver sorte, por que não ganhar dinheiro, mas se tiver sorte e com todos esses riscos controlados. Porque, o Thales, você sabe que eu li muita matéria de gente que realmente perdeu muito dinheiro e porque caiu no vício e como qualquer vício, drena a saúde, drena a saúde mental, saúde física, saúde financeira, enfim, isso é um risco real e é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Ô, Thales, eu vi também que a grande maioria dessas empresas, na verdade a totalidade delas, fica fora do Brasil. O Brasil, os jogos de azar são proibidos, mas tem uma regulação específica aí dos últimos 3 anos que pega esse mercado especificamente. Mesmo assim, elas preferem ficar fora. Quer dizer, como é a segurança? Para quem que eu vou reclamar? Quem é que regula esse mercado? Essas empresas são confiáveis? Essa consideração é muito importante. A gente faz aqui, né, constantemente, do cuidado com a plataforma que você está utilizando. Então, os próprios, né, endereços webs ali, o próprio aplicativo, né, se você fizer uma busca um pouquinho maior, você vai encontrar, né, os dados daquela empresa, jurisdição, então aonde ela está situada, né, para poder encontrar certos gargalos e tudo aquilo que for um alerta amarelo. Então, empresa que distribui no Brasil, né, tem o seu mercado, tem o seu segmento, mas está situada em outro país e recebe aportes, né, de uma segunda, terceira empresa, então criam-se camadas, né, que, como você colocou, fica ainda mais difícil de encontrar a origem. Tudo isso são alertas aí amarelos, né, para aquela empresa ou para aquela instituição, tá? E isso a gente coloca bastante, né, a similaridade com as corretoras, né, dentro do mercado regulado, como você bem pontuou, a CVM. Então, quando você vai abrir uma conta, é muito importante você avaliar aquela corretora. O problema é que no âmbito de apostas, você não tem um órgão regulador de apostas para poder regulamentar quem pode ou quem não pode atuar, né? Acaba sendo muito brando ali, né?
Então tem que tomar muito cuidado também com essa questão, por isso, né, que eu retomo aí, né, o que eu tenho falado durante essa nossa entrevista, que é o cuidado voltado para um lazer, né? Então a gente usou exemplos aqui como poker e outros jogos, não tem nenhum problema, né? Hoje tem casas de jogos online, né, que você pode colocar o dinheiro e jogar, mas busque casas que talvez as pessoas utilizem mais, que tenham um histórico. Se você tem a intenção de entrar nesse novo universo, comece com pouco, né? Tenha experiência com esportes e olhe pelo lado mais de entretenimento, né? Quem nunca, antes de algum jogo, brincou com algum familiar, olha, eu aposto que esse jogador vai fazer um gol de cabeça, enfim, vai marcar um pênalti, né? Então, leve isso pelo lado, né, mais saudável, como o lado de fato de uma aposta, como um entretenimento de fato, né? A partir do momento que você leva para o lado de recurso, como gerar uma receita, como investimento, tem muitas pontas, como você bem colocou aí, Mara, que estão soltas, né? E eu acho que é legal também esse nosso encontro fazer um alerta para os atletas, tá? Porque existem já em alguns países bastante investigação, tá? Das federações dos esportes sobre manipulação de resultados, tá? Então isso já de que forma, Thales, essa manipulação de resultados? Então, já ocorreram algumas investigações em federações aqui no Brasil, tá? A níveis, claro, né, de séries aí menores, tá? Pela manipulação, como a gente olharia no mundo analógico, a gente chama, né? Então, dentro de qualquer esporte, a federação ela não permite que você manipule o jogo via um benefício próprio, né? Então, né, nunca foi permitido, né, o que é conhecido de forma aí no meio do esporte as chamadas malas pretas, né? Você receber um dinheiro de um outro clube para poder entregar o resultado ou para diminuir a tua performance, tá? E com esse universo de apostas, muitos atletas acham que é mais, vamos falar assim, mais simples ou mais brando. Então, eu vou colocar em nome de algum familiar, apostar que eu vou ser expulso, por exemplo, e eu sou expulso dentro daquela partida. Eu influencio o resultado, né, Mara? Então, fazendo isso, é muito importante, eu quero dar essa mensagem também, não só, né, para quem pretende jogar aí, né, porque de fato é um jogo, então, né, eu deixo muito claro que eu não uso a palavra investir, porque não é um investimento, mas quem pretende jogar, mas também para os atletas, né, que tem se colocado aí uma ideia de que os órgãos reguladores, de que as federações não olham para isso, e é uma forma de você obter ganhos exponenciais, tá? Isso é uma grande mentira. As federações estão sim olhando, qualquer movimentação suspeita, elas estão sendo indicadas sim, né? Assim como, né, qualquer patrocínio, né, qualquer outra movimentação que indique uma manipulação de resultados. Thales, vocês conhecem, para a gente encerrar essa conversa, vocês conhecem muito futebol, vocês conhecem muito investimento, vocês conhecem muitos jogadores, vocês dão assessoria para muitos jogadores, vocês conhecem a alma desses jogadores, inclusive, porque vocês fazem a gestão financeira deles, enfim, então sabe inclusive como é que está o mood, como é que está o humor desses jogadores. Você joga? Você aposta nesses jogos? Olha, eu pessoalmente já fiz algumas brincadeiras, tá? Já ganhou dinheiro com isso? Já ganhei, já perdi, mas acho que se eu fizer toda a soma aí, eu perdi mais do que ganhei, tá? Mas é bem legal porque as poucas experiências que eu tive, né, eu geralmente não fiz, né, eu tenho algum atleta meu ali jogando, ou um atleta meu ali atuando, até para não ter um problema, como a gente falou sobre as federações, os órgãos reguladores, porque a gente tem um contato, a gente às vezes fala com o jogador antes de entrar em alguma partida, sabe às vezes a formação que o time vai acabar entrando, e isso, né, se a gente olhar do ponto de vista de regulador, como exemplo CVM, né, a gente teria alguns jargões aqui, né? Isso seria informação privilegiada, então tem várias coisas que não podem acontecer. Mas acho que
pela ideia, né? A gente já fez algumas brincadeiras entre família e tem uma que eu gosto bastante, né? Que tem alguém próximo que fala pra mim que utiliza a casa de apostas como um hedge emocional, Mara. Que é isso? Ele sempre aposta contra o time dele. Se o time dele ganhar, porque se o time dele ganhar, bom, ele ficou feliz, ganhou o jogo. Se o time dele perder, ele tá triste porque o time perdeu, mas pelo menos ele vai ganhar algum uma dinheiro grana. de volta. Exatamente. Chamado hedge emocional. Então, acho que eu levaria esse lado mais leve, assim, né? Como um conceito de jogo, brincadeira, lazer, né? E que, né, em algum momento você pode ser beneficiado com isso, assim como qualquer outro jogo. Cara, isso é muito engraçado, porque faz todo sentido, né? Exato. Faz todo sentido. Enfim, seu time do coração não lhe deu essa alegria, mas pelo menos o time adversário deu uma alegria para o seu bolso. Isso é muito engraçado. Exatamente. Olha, realmente o brasileiro é muito criativo. Vocês não têm nenhum serviço? Vocês já foram procurados por pessoas que quiserem entrar nesse mundo de apostas? A gente já, né, eu particularmente falei, porque alguns clubes têm patrocinadores, como você colocou, e alguns clubes pediram a gente para investigar o livro financeiro de alguma dessas empresas para falar, olha, eles fecharam um contrato comigo aqui muito bom, não sei se eles vão conseguir pagar. Né? Então a gente faz algumas avaliações, né? Então tem algumas coisas aqui. A gente não oferece nenhum serviço para o cliente, né? Porque a gente entende palpite, que vocês não dão nenhum palpite, né? Não. E a gente se restringe mesmo e até tem essa recomendação interna, né? Para que nenhum assessor, porque isso pode ser considerado por algum órgão depois algum tipo de manipulação. Então tem que tomar muito cuidado também com isso, né, Mara? Thales, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que a gente vai acabar cobrindo esse mercado também, porque tem essa entrevista foi sugestão da nossa audiência, que várias pessoas mandaram perguntas, e aí o nosso editor, o César, pautou a matéria e a gente foi atrás de você. Muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas informações, viu? Mara, obrigado, tá? Agradeço mais uma vez pelo espaço em nome da Redoma Capital. Estamos muito felizes em participar desse nosso bate-papo. E a última consideração, como eu bem coloquei, né? Não, apostas esportivas não são consideradas investimentos, mas isso não quer dizer que você não pode ter uma estratégia e ter dinheiro sobre isso, tá? E aí, você gostou dessa conversa? Eu te confesso que eu gostei dessa conversa, fiquei até com vontade de fazer uma fezinha. Verdade, não conta pra ninguém não, mas é verdade, eu fiquei com vontade. Mas olha, atenção, hein? Isso é jogo, isso depende de sorte, isso não é investimento. Mas eu fiquei com uma vontade de fazer uma fezinha. Compartilha para os seus amigos, deixa seu like, manda dúvidas e deixa um palpite aí para mim pro próximo jogo do Flamengo, valeu? Te vejo na próxima.